em potencial aqui, que ainda não tem, mas vão ter. Então, eu queria também deixar uma palavra para vocês, as que já têm, as que não têm, né, que essa palavra de Provérbios, lá no capítulo 31, versículo 29, 28 e 29, sirva de instrução e inspiração para vocês. Diz assim a palavra do Senhor: seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Aqui o Salomão, ele nos mostra aquilo que o filho e o marido diz da mãe, da mulher do lar, daquela que cuida da sua família. E o filho diz: bem-aventurada, e o marido louva dizendo: tu és virtuosa, mulher. Eu vejo em você a virtude, a sabedoria, o bom proceder. Minhas queridas irmãs, que Deus conceda a vocês essa graça sempre de estarem nos caminhos do Senhor, buscando ouvir a voz de Deus para tomar as decisões que vocês precisam tomar, e eu sei que não são poucas, são muitas decisões que vocês precisam tomar, e como diz a palavra do Senhor, o temor do Senhor é o princípio do saber. Às vezes nós temos dúvidas com relação a como disciplinar, como cuidar do filho, como cuidar do lar, e quando nós tomamos decisões sempre pensando em querer fazer a vontade do Senhor e buscando essa vontade na nossa vida, certamente o nosso caminho é um caminho de sabedoria. Então, para você ser uma mãe sábia, né, escute o que Deus te instrui, escute a palavra de Deus e aplique a sua vida. Certamente teus filhos dirão: bem-aventurada você é, e teu marido vai te louvar em praça pública dizendo: tu és virtuosa, mulher, e não há mulher igual a você. Minhas irmãs, que Deus abençoe vocês. Eu queria fazer uma oração pela vida de vocês, só as mulheres, né? Fiquem de pé, as mães, né? Fiquem de pé para que a gente faça uma oração. Eu não sei qual tem sido o projeto para o teu lar, o que você tem buscado para a sua família, mas eu queria rogar juntamente com você ao Pai graça, para que você possa ser próspera naquilo que você tem colocado diante do Senhor, e que os teus planos venham ser realizados para a glória do Senhor. Vamos orar nesse momento em gratidão? Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje em que celebramos e damos ações de graça a Ti pela vida das mães, daquelas que foram bem-aventuradas por poder gerar um filho, ter um filho e assim, Deus, estar nessa tarefa tão árdua, mas ao mesmo tempo tão abençoadora. Meu Deus, eu te coloco as mães aqui nessa noite, Deus, que tem colocado diante do Senhor, que tem orado, tem se desgastado diante de Ti, pedindo pela vida dos seus filhos, pela vida do seu marido, pela vida do seu lar. Meu Deus, que o Senhor, que conhece as palavras antes que elas cheguem aos lábios, que o Senhor esteja agraciando e derramando toda sorte de bênçãos sobre a vida delas. Meu Senhor, que elas possam ver o trabalho que tem feito sendo próspero, que elas possam colher os frutos na vida dos seus filhos, Senhor, frutos que alegrem o coração, frutos, Senhor, que façam as ver que valeu a pena todo o desgaste, valeu a pena todo o investimento que elas fizeram em favor dos seus filhos. Meu Deus, abençoa os lares, continua, Deus, falando ao nosso coração nessa noite, recebe a nossa gratidão. Assim eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. As mulheres continuam de pé, quem está sentado fica de pé, e abra sua Bíblia comigo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós iremos ler do versículo 27 ao versículo de número 34. Atos 16, do versículo 27 ao versículo de número 34. Nós estamos no mês da família e hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre uma família guiada por Cristo. Então, este é o tema da nossa mensagem nessa noite. Eu queria basear as minhas palavras aqui nessa passagem. Então, Atos capítulo 16, versículos 27 a 34. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui.
Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Vamos repetir todos juntos o versículo 31? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Meu Pai, ainda diante da Tua presença, rogamos, nos dá luz, entendimento, e que nessa noite o Senhor mais uma vez nos guie no bom caminho, nos instrua, Senhor, pois é o que queremos, ser orientados por Ti. Assim eu te peço e sei que o Senhor fará bem mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, o tema nessa noite é uma família guiada por Cristo. A família cristã tem Cristo por guia. E é muito importante o papel de um guia. Um guia tem a responsabilidade de nos mostrar onde estamos e para onde vamos. Muitas vezes, quando viajamos e estamos num lugar desconhecido, nós precisamos que o guia nos explique o que está à nossa volta. E é muito importante que nós ouçamos o que o guia tem a dizer, porque se ouvirmos bem o que ele tem a dizer, nós passaremos por aquele lugar conhecendo todas as coisas e também evitaremos alguns transtornos que muitas vezes podem acontecer. Cristo Jesus, ele é o guia da família cristã. E a Bíblia, ela nos revela o ideal de Deus para as nossas famílias. Um ideal que está adiante e que Cristo Jesus, através do Espírito Santo, nos guia para esse ideal que Deus nos revela nas Escrituras. Nós precisamos conhecer e caminhar em direção ao que Deus tem para os nossos lares através de Cristo Jesus. É necessário que nós coloquemos os nossos ouvidos para ouvirmos aquilo que o nosso Senhor Jesus tem a dizer para o nosso lar, para a nossa família. É verdade que a maior de todas as mensagens e bênçãos que podemos receber é a salvação. A salvação é um ato em que Cristo Jesus morre por nós e espiritualmente nos dá agora acesso à presença de Deus, não mais como condenados, mas como salvos, como filhos recebidos por Deus. Essa é a salvação. E essa salvação, ela tem consequências sobre a nossa família. De maneira que quando Cristo Jesus entra no lar, Ele passa a guiar a família, Ele passa a nos guiar, a sua salvação passa a nos orientar. E nós precisamos dar ouvidos e obedecer e seguir a direção que Cristo tem para o nosso lar. O novo que Deus tem para nós, irmãos, para os nossos lares, está na salvação de Cristo. Uma novidade de vida que Deus tem através do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa passagem que nós acabamos de ler, ela é uma passagem muito curiosa, em que Deus, de forma bem providencial, permite uma situação inusitada para que o Evangelho chegasse ao lar de um carcereiro, o carcereiro que cuidava da prisão, um carcereiro que estava ali a observar a vida de Paulo e Silas, que estavam aprisionados. A história nos conta que quando Paulo e Silas pregavam o Evangelho, e aquilo causou alguns problemas dentro da cidade onde eles pregavam, alguns que ficaram bastante irritados com o que Paulo e Silas fizeram, levaram eles para a prisão, amarraram seus pés nos troncos, e ali, em grande sofrimento, diz a palavra do Senhor que Paulo e Silas, à meia-noite, começaram a orar e louvar ao Senhor. E Deus, ouvindo a oração deles e o louvor deles, operou algo grandioso. Um terremoto aconteceu, e naquele terremoto as portas da prisão se abriram.
E quando o carcereiro que estava a dormir viu o que estava acontecendo, ele ficou muito preocupado, porque ele olhou para a prisão e viu que a porta estava aberta. Diz a palavra do Senhor que aquele carcereiro, tomado pelo medo e sabendo o que iria acontecer sobre a sua vida, puxou a sua espada e já pensou: vou me matar porque eu vou morrer de todo jeito. Certamente o seu superior, quando soubesse que os prisioneiros haviam fugido, iriam tirar a vida dele. E quando aquele homem então planejou tirar a sua vida, ele escuta uma voz de dentro da prisão dizendo: não faça isso, porque estamos todos aqui. Ou seja, Deus abre a porta da prisão, os prisioneiros não saem. Meus irmãos, os prisioneiros permanecem porque Deus tinha um plano, e um plano específico para a vida daquele carcereiro e da sua família. Diz a palavra do Senhor que o carcereiro entrou, e quando ele entrou naquela prisão e viu Paulo e Silas ali libertos, não mais presos, aprisionados, ele prostrou-se, caiu diante deles e fez uma pergunta emblemática que talvez você nessa noite também esteja a fazer. Ele perguntou a Paulo e Silas: o que farei para ser salvo? Alguns estudiosos dizem que ele talvez estivesse pensando aqui na salvação diante do seu superior, porque eles iriam fugir e ele iria ser morto. Então, como eu vou me salvar se vocês fugirem? Mas eu não penso que seja isso que Lucas queira nos mostrar. Lucas quer nos mostrar, irmãos, aqui uma salvação espiritual que estava chegando na vida do carcereiro e no lar dele, na família dele. Quando ele pergunta: o que farei para ser salvo? A resposta de Paulo ecoa algo que Paulo e Silas cantavam à meia-noite. Oravam a Deus e louvavam a Deus. E aí Paulo e Silas dizem: creia no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Meus irmãos, aquela situação, uma situação bastante inusitada, na verdade estava dentro dos planos de Deus para alcançar a família daquele carcereiro, para chegar ao coração daqueles que ainda estavam em trevas, para levar a verdadeira libertação ao lar daquele carcereiro. Meus irmãos, quantas vezes não é assim que Deus age? Deus permite situações inusitadas. Deus faz coisas grandiosas para alcançar o coração do perdido. Talvez dentro da sua família, você que nos ouve, você que está aqui nessa noite, na sua família, Deus está para realizar algo grandioso, algo sobrenatural. E entenda o que Deus está fazendo, porque o maior plano de Deus é salvar o pecador, é chegar ao coração daqueles que estão aprisionados nas garras do pecado, daqueles que não conhecem a Cristo Jesus. E Ele pode fazer isso exatamente fazendo através da sua vida algo grandioso, para que o Evangelho chegue ao coração do perdido. Eu lembro quando o meu pai foi concorrer a uma eleição no interior de Simões, uma cidadezinha do Piauí, e ele foi sozinho nessa empreitada. A família não podia ir, nós morávamos em Macaparana, e quando ele chegou lá, ainda gostando muito de beber, ele, irmãos, entrou em farras e começou a beber tanto, irmãos, que ele teve que ser levado para uma cidadezinha chamada Petrolina, já no Pernambuco. E quando ele chegou naquele hospital, uma enfermeira entrou no quarto e era uma enfermeira cristã. E aquela enfermeira, irmãos, veio como trazendo uma palavra de Deus ao coração do meu pai. E disse ao coração do meu pai que ele deveria se voltar para Cristo Jesus, que ele deveria deixar aquela vida e seguir então o que Cristo Jesus tinha para a vida dele. Naquele momento Deus estava fazendo algo grandioso na vida do meu pai, estava trocando ali e mudando o coração dele para que ele pudesse entender o quanto necessitava de Cristo Jesus. O resultado disso foi que o meu pai, através desse ato de Deus sobrenatural, voltou para casa e disse que todo mundo agora ia para a igreja. E foi isso que aconteceu. Eu lembro que ainda relutei muito em querer essa história de ir para a igreja, eu não queria, né? Mas aí me faltava o que é importante para que alguém se fixe numa igreja, para que alguém entenda a importância de estar congregando. Me faltava o operar de Deus. Não bastava meu pai dizer apenas vamos para a igreja. Mas foi fato, irmãos, que aquilo ali foi um operar grandioso de Deus. Foi Deus de uma forma sobrenatural se revelando para alcançar o coração de uma família que precisava sair das trevas,
para ir para a luz. Meus irmãos, Deus faz muitas vezes isso. Deus faz coisas grandiosas para que o Evangelho chegue ao coração daqueles entes queridos nossos que ainda não conhecem a Cristo. Foi isso que Ele fez com Paulo e Silas. Ele operou ali para que o Evangelho chegasse então à casa daquele carcereiro. Você e sua família já receberam essa vida que Cristo tem, que Jesus traz ao lar. A salvação, meus irmãos, é o bem mais precioso que podemos receber nessa vida. Meus irmãos, é o presente maior que podemos dar aos nossos filhos. A salvação, meus irmãos, é a direção que precisamos para esses dias de confusão e de perdição que nós vivemos. Cristo Jesus, quando Ele entra no lar, Ele redime o nosso casamento. Ele, irmãos, nos dá instrução para criar os nossos filhos com sabedoria. E como é que se cria filhos com sabedoria? Ouvindo a Deus, temendo a Deus. Meus queridos irmãos, Cristo nos livra da culpa de todo pecado, dos tropeços que damos e que demos dentro do nosso lar. A salvação de Cristo, irmãos, é o novo de Deus para o nosso lar. É isso que Deus tem para nós, a salvação. Para que haja transformação no nosso lar, precisamos então ouvir o nosso guia, que nos traz salvação, nos instruindo e nos guiando. Então, por que, irmãos, ou o que podemos experimentar de novo em nossa família quando caminhamos na salvação que Cristo tem para nós? É sobre isso que eu queria refletir com vocês, sobre essa questão. O que é que muda quando, de fato, é Cristo quem guia o nosso lar? Quando não são as nossas ideias mirabolantes, que muitas vezes colocamos como concorrentes do Evangelho, para dizer que sabemos o caminho a ser seguido e não precisamos ouvir o que a Bíblia tem a dizer, o que o pastor tem a pregar e o que Cristo tem a ensinar. Meus queridos irmãos, o que podemos experimentar de novo em nossas famílias quando de fato é a salvação de Cristo Jesus que nos guia? A Bíblia, ela nos revela algumas novidades que eu queria que você observasse comigo, que nós experimentamos em nossas famílias quando caminhamos na salvação de Cristo. Que novidades são essas? Primeira delas, nós experimentamos um novo fundamento em nosso lar. Meus irmãos, uma vez que a salvação de Cristo e são as palavras de Cristo que nos guiam, então nós experimentamos, nós estabelecemos um novo fundamento. Não um fundamento vulnerável, um fundamento onde nós levantamos algumas paredes e logo as paredes começam a pender e estão sujeitas a cair. Eu tive já a experiência, e foi uma das experiências mais ricas do meu ministério, foi quando eu ali na congregação do Alto Mateus, tive que cavar as fundações daquela congregação para lançarmos ali as pedras e podermos edificar aquele templo como está hoje, irmãos. E eu lembro que quando entrava dentro daquelas valas, juntamente com o presbítero Carlinto, o irmão Lúcio, e eles pedreiros já experimentados, me explicavam algumas coisas do fundamento. Eu lembro de uma das explicações que ele me deu foi a seguinte: olha, todas as vezes que você for juntar uma pedra, pastor, você não tem que ter a preocupação para não haver espaço entre elas. Porque se essas pedras elas não estiverem ali bem consolidadas, bem unidas, bem juntas, o que é que vai acontecer? No futuro, quando você começar a edificar, o peso vai ser grande e aquela fundação vai rachar, as paredes vão rachar e a parede talvez seja até condenada. E aí a gente colocava areia, depois lançávamos água para que ali aquelas brechas fossem tampadas. Foi tão bem feito isso, irmãos, que quando tínhamos levantado uma parte das paredes, a prefeitura disse: vamos asfaltar a lateral ali daquela congregação. E quando eles estavam asfaltando, aqueles cilindros passavam socando ali aquela parede, e nós morávamos a uns 300 metros da congregação, os irmãos devem lembrar. Irmãos, quando o cilindro passava na cozinha, as panelas da cozinha vibravam. E eu dizia a Mirelle, será que aquelas paredes vão suportar? Será que de fato elas vão aguentar essa trepidação toda? Meus irmãos, sabe quantas paredes foram condenadas, quantas paredes foram rachadas? Nenhuma. E por uma razão muito simples: a fundação foi bem feita. Meus irmãos, quando a fundação é bem feita, pode vir os ventos, podem vir as trepidações que vierem, mas nós estaremos firmes.
Meus irmãos, se é o Senhor quem edifica a casa, se é o Senhor quem edifica o nosso lar, nós podemos ter um lar e uma família firme. Quem ou o que tem sido o fundamento dos nossos lares? Essa é uma pergunta que precisamos responder nessa noite. Jesus, ele veio a este mundo para nos dar o fundamento que precisamos para construir sabiamente a nossa vida e, consequentemente, o nosso lar. Veja o que ele diz comigo em Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus, Evangelho de Mateus 7, 24. Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus termina o Sermão do Monte, depois de ter dado uma série de exortações e ensinamentos e instruções. Jesus olha para aqueles que estavam a ouvi-lo e diz o seguinte: olha, o homem prudente é aquele que ouve isto que eu estou ensinando e pratica. Porque as minhas palavras são como uma rocha sobre a qual você vai edificar a sua casa, a sua vida. E sabe o que é que vai acontecer? Os ventos vão soprar, as provações vão vir, as dificuldades vão vir, mas você vai permanecer inabalável. Jesus fala num contexto de juízo aqui também. E ele fala também do juízo final, quando todos nós estaremos diante do Senhor. E aquilo que vai nos fazer de pé diante do juízo final, do trono branco, quando Ele voltar, meus irmãos, é estarmos firmes nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. As palavras de Cristo, irmãos, são um fundamento e Deus é o construtor. Entenda muito bem isso. As palavras de Cristo são o fundamento do seu lar. É o fundamento para o seu lar. E é essa uma das novidades que a gente experimenta quando Cristo guia a nossa família. Mas Deus, Ele é o construtor. Como diz o Salomão no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Escute bem, se o Senhor não edificar, as palavras de Cristo são o fundamento, a base, e Deus é o edificador, o construtor, o pedreiro que ergue a família. Meus queridos irmãos, quando é a salvação de Cristo que nos guia, quando são as palavras dele que nos orientam, irmãos, pode ter certeza de uma coisa: nós teremos um fundamento seguro, um fundamento inabalável. Que falsos fundamentos tentam tomar o lugar de Cristo na nossa vida? Não são poucos, irmãos, não são poucos os fundamentos. Eu poderia aqui colocar 2 que eu julgo, irmãos, muito tentadores para todos nós. Colocarmos Cristo de lado e darmos ouvidos a isso. Primeiro deles, dinheiro. O dinheiro. A Bíblia, quando fala de dinheiro, dinheiro é uma bênção. Muito bom quando a gente tem condições, quando Deus nos abençoa e nos faz prosperar. Mas cuidado, porque dinheiro na Bíblia, irmãos, está relacionado a deuses, mamon. O dinheiro, se nós não tivermos cuidado, ele facilmente pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. E o dinheiro como fundamento, irmãos, da nossa vida e da nossa família, é um grande engano, Irmãos, o dinheiro, ele pode comprar bens, ele pode nos dar uma vida confortável, mas ele não pode, irmãos, comprar felicidade, ele não pode nos dar paz, baixar a cabeça no travesseiro e saber que em vida ou em morte estamos em paz com Deus. O dinheiro não é capaz de nos dar. O dinheiro nos dá uma parcela do que precisamos para viver e viver bem aqui nessa vida, mas ele não pode ser o fundamento da nossa vida. E se você quer testar bem o lugar do dinheiro no seu coração, pergunte-se a si mesmo: e se você perdesse tudo hoje? Como você ficaria? Você estaria firme, forte? Você ainda conseguiria sorrir? Você ainda conseguiria fazer o que você tem feito? Essa é uma pergunta que sonda o nosso coração, irmãos. A gente tem que buscar, a gente tem que trabalhar. Eu faço isso todos os dias. Levanto cedo, vou lá fazer as atividades, tenho que fazer, às vezes chego o fim do dia todo quebrado. É bênção, a gente tem que trabalhar, mas a gente tem que saber colocar as coisas no seu devido lugar, para que essas coisas não tomem o lugar do fundamento. Meus queridos irmãos, outra coisa que muitas vezes tenta o nosso coração
para tomar o lugar de Cristo, estabelecer o fundamento ao invés de Cristo, é o status, a reputação que muitas vezes buscamos e tentamos conquistar diante da sociedade, diante dos outros. O que os outros têm a dizer de nós? Certo missionário disse que há uma grande diferença entre caráter e reputação. Ele disse o seguinte: reputação é aquilo que vão dizer de você no dia do seu enterro. Reputação é aquilo que as pessoas, elas dizem para você e elas escrevem até nas redes sociais, como você é bom, como você é assim, como você é assado. Caráter, irmãos, é aquilo que os anjos dizem de você a Deus. Caráter é algo que acontece em secreto. Caráter é a decisão que você toma diante dos olhos, longe dos olhos de tudo e de todos. E que isso é algo que está em você. Meus queridos irmãos, é possível termos uma boa reputação perante a sociedade, sermos uma família respeitável, sermos uma família aplaudida pelo mundo, e ainda assim, irmãos, vivermos deprimidos e sem esperança nessa vida. Você pode olhar ao redor, irmãos, você não vai demorar a encontrar pessoas, né, que têm apenas um lado da coisa. Tem uma família que tem uma boa reputação, mas são pessoas deprimidas, pessoas, irmãos, afundadas nas trevas emocionais, pessoas que não têm uma esperança, que vivem lutando todo o tempo para prolongar alguns dias a mais aqui nessa vida, porque não tem esperança alguma depois que a morte chegar. Meus queridos irmãos, o nosso fundamento está nas palavras de Cristo. A novidade que a salvação de Cristo traz para o lar é nos dar um fundamento verdadeiro, um fundamento inabalável, um fundamento que nós podemos dizer como Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece, em Deus eu estou firme, seja na abundância, na prosperidade, seja na escassez, tudo posso porque estamos em Cristo Jesus, porque Ele é o fundamento da nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta ao seu coração: no que você tem fundamentado a sua família? Onde você tem buscado, né, instrução para edificar o seu lar? Coloque a sua família em direção à salvação de Cristo, e você vai encontrar o fundamento que você precisa para encarar esses dias difíceis que você está passando. Esses dias em que parece que está tudo meio que fora de uma ligação e de uma harmonia. O fundamento inabalável que Deus nos dá quando estamos na salvação de Cristo são as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, a rocha segura na qual edificamos a nossa casa. Mas vejamos ainda outra novidade que nossas famílias experimentam quando nós estamos caminhando na salvação de Cristo Jesus. Em segundo lugar, meus irmãos, nós experimentamos um novo modo de vida em nosso lar. Além de termos um fundamento, a vida é afetada. Aquilo que nós fazemos, as obras que nós realizamos. A palavra do Senhor ela é muito clara quando ela diz, irmãos, que não é suficiente para um cristão ter fé. Como assim? A fé tem que andar junto com obras. A maior evidência de uma fé autêntica, verdadeira, genuína, está naquilo que você faz. E se você parar e pensar um pouco, de fato é assim. Nós somos o que somos naquilo que fazemos. É muito fácil discursar e dizer alguma coisa da boca para fora. É muito fácil, por exemplo, dizer que sou humilde. Outra coisa muito difícil é viver a humildade. É se tornar pequeno, é ser servo do outro. E é a prática, aquilo que nós fazemos que de fato revela quem somos. Quando de fato é a salvação de Cristo que guia a nossa família, irmãos, um novo modo de vida acontece, mudança acontece, as coisas não continuam do mesmo jeito. Meus irmãos, de que forma a salvação de Cristo muda o comportamento em nosso lar? De que forma Cristo Jesus, guiando o nosso lar, muda a maneira como agimos, a maneira como fazemos as coisas? A Bíblia chama isso de santidade, né? Essa mudança operada por Deus em nosso coração. E eu defino santidade de uma forma muito simples para você não esquecer mais nunca na sua vida. Santidade é semelhança a Cristo Jesus. Santidade não é o que o pastor quer. Santidade não é agir no politicamente correto.
Santidade não é ter uma ideia do que seja certo e seguir isso, não. Santidade é quando nós nos parecemos mais com Cristo Jesus. A santidade que Deus quer de nós está no nosso Senhor. Olhamos para Ele e somos então transformados por Ele. E quanto mais parecidos com Ele, irmãos, mais santo nós nos tornamos. Mas o oposto também é verdadeiro. Quanto mais agimos distante de Cristo Jesus, mais nas trevas, mais no pecado nós estamos. Meus irmãos, a salvação de Cristo traz santidade de Deus para o nosso lar. Quem ouviu a salvação de Cristo, o chamado dele, é chamado à sua santidade, a santidade de Deus. Veja o que diz comigo, veja o que diz 1 Pedro 1, versículos 15 e 16. 1 Pedro 1, versículos 15 e 16. Veja aí na sua Bíblia, acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor: assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, eu vejo aqui nessa passagem algo tremendo que Deus faz. Deus nos chama a sermos participantes da natureza dele. Deus é santo, Deus é separado de tudo e de todos. Quando nós vivemos a vida de Deus, nós estamos vivendo uma vida separada do mundo. Uma vida que o mundo não conhece, uma vida que é totalmente desconhecida do mundo. E por isso que ela é santa. Porque o mundo não sabe o que é a santidade de Deus. Uma vez que ouvimos o chamado de Cristo Jesus para o nosso lar, meus irmãos, e esse chamado se espalha para os nossos filhos e os nossos entes queridos, uma mudança vem, sabe por quê? Porque Deus nos chama a participarmos da natureza dele. Porque Deus nos chama a vivermos separados como Cristo Jesus. E isso, irmãos, pode ser visto nas ações, naquilo que nós fazemos. Mudança acontece. Mas eu sei que existe muitas vezes aquele discurso, Gabriela, eu nasci assim e vou morrer assim. É um discurso que nós não podemos, irmãos, concordar. Há igrejas hoje que dizem assim, né? Venha como estás e permaneça como estás. Você não precisa mudar nada. Eu estava numa aula essa semana de hermenêutica e nós estávamos discutindo sobre as bases e o pensamento filosófico da pós-modernidade. Irmãos, discussões, pontos de vistas. E uma das coisas que é bem notória da nossa geração, e você pode ver isso nos seus filhos, talvez, ou talvez você pode até observar um pouco mais o que você faz e você vai ver que você está sendo influenciado pela pós-modernidade, é que a pós-modernidade abomina qualquer ideia de autoridade. É tão tal que eu estou aqui pregando para vocês, e em alguns momentos eu tenho que dizer para vocês, façam isso. A pós-modernidade diz, isso é um autoritarismo, nós não podemos dar ouvidos a isso. E o que é que a pós-modernidade tem trazido para dentro da igreja? A pós-modernidade tem dito o seguinte, ao invés de dizer o que deve ser feito à luz da palavra, conte uma história e deixe as pessoas tomarem as suas decisões. Então você conta uma história, você tem que ser capaz de contar uma história envolvente, as pessoas escutam essa história e elas vão refletir nessas histórias e daí elas tomam uma decisão. Aí você diz, poxa pastor, mas isso é bem legal, né? Sabe o que é que está por trás disso? Irmãos, a abominação a qualquer autoridade. Alguém que possa dizer o que é o correto. Que no fundo, é uma abominação contra o próprio Deus, que nos diz qual é o caminho correto e por onde nós devemos seguir. Meus irmãos, nós precisamos entender o que Deus está nos chamando aqui. Sejam santos. Ouvir o chamado de Deus, a vida de Cristo, é agora deixar as palavras dele penetrar o nosso coração, como uma semente plantada em nosso coração, e essa semente precisa crescer, e os seus galhos precisam ser frondosos, e os seus frutos precisam ser muitos. E isso precisa acontecer, se de fato a salvação de Cristo é que guia a nossa vida e a nossa família. Pastor, eu vou para a igreja, mas sou a mesma pessoa. Pastor, eu sou crente de 20 anos atrás, não mudei nada. Meus irmãos, a gente não pode se ver assim. Hoje somos um pouquinho melhor do que ontem e um pouquinho pior do que o amanhã.
A gente está em transformação, uma transformação que o Espírito gera em nós, uma transformação que nos põe em guerra contra o pecado, uma transformação que nos chama todos os dias a negar a nossa vontade e dizer: Senhor, eu não quero fazer o que o pecado quer que eu faça, mas eu quero fazer a Tua vontade. Isso é santidade, irmãos. Essa é uma novidade que a salvação ela traz ao lar. Em que consiste, então, essa mudança que a salvação de Cristo traz para o lar? Primeiramente, consiste em viver a vida de Cristo, porque santidade é a própria vida do nosso Senhor Jesus Cristo em nós. Santidade não é o preconceito do pastor. Houve um caso aqui em João Pessoa, irmãos, em que uma igreja colocou em um dos seus estatutos que todo crente que usasse camisa alaranjada e mulher que andasse de bicicleta estariam pecando. Pasmem, muita gente, irmãos, precisou ser disciplinada e corrigida. Mas corrigida não por Deus, corrigida não pela palavra de Deus, mas corrigidas por um pensamento legalista, que não nos torna mais parecidos com Cristo. Um pensamento que modifica o exterior, mas deixa intacto o coração pecaminoso. A gente precisa entender em que consiste essa mudança que a salvação traz. Paulo, escrevendo lá aos Coríntios, 1 Coríntios 11, versículo 1, veja o que ele diz aí na sua Bíblia. 1 Coríntios 11, versículo 1, diz assim: Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Paulo não fundamenta a santidade que ele ordena à igreja, a ordem que ele dá à igreja, irmãos, e que vem de Deus, nele mesmo. Ele fundamenta em quem? Em Cristo. Cristo é o padrão. E ele está dizendo: imitem a mim como eu imito a Cristo. E se eu faço alguma coisa que Cristo não faz, negue, não queira, não imite, não siga. Porque não há santidade se nos tornar semelhantes a Cristo Jesus. Mas além disso, a mudança da salvação também consiste numa vida motivada para a glória de Deus. E Paulo então continua ensinando no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 31, dizendo assim: Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Olha a preocupação que Paulo tem. Ele fala de coisas bastante triviais, né? Coisa que você talvez faça sequer pensa em agradecer a Deus e que é um ato que Deus está se preocupando. Chegou em casa com muita sede, depois de um dia escaldante, você vai lá, toma uma aguinha gelada, bebe aquela água. Paulo está dizendo, até esse gesto simples, ele deve ser motivado pela glória de Deus. Porque o que é que Deus quer de mim e de você? Que tudo o que venhamos fazer seja para a glória dEle. E isso na prática significa o quê? Que Deus seja honrado e reverenciado nos menores atos, nas menores decisões que venhamos tomar nessa vida. Pastor, estou pensando em comprar uma caixa de fósforo ali em Salim. E aí? Eu tenho que fazer isso para a glória de Deus. Como eu vou fazer isso? Meus irmãos, nós precisamos atentar para aquilo que a palavra do Senhor nos instrui. A salvação de Cristo faz com que a agressividade, meus irmãos, seja mudada pela mansidão. A salvação de Cristo também, irmãos, faz com que o egoísmo seja mudado para a solidariedade do Espírito entre os membros da família. Você tem experimentado a conduta de Cristo no teu lar? Será que você me permitiria fazer uma entrevista com os seus filhos e perguntar algumas coisas a ele relacionadas à sua vida? O que é que eles teriam a dizer? Será que Deus seria honrado e glorificado? Ou será que a esquizofrenia espiritual, né, que nos dá aquela dualidade de personalidade? Sou crente na igreja, mas em casa eu sou outra coisa. Deus me governa na igreja, mas em casa quem governa sou eu. Meus queridos irmãos, nós precisamos ser mudados. Se a salvação chegou no nosso lar, a mudança precisa aparecer. Se você é um cristão, é no seu lar que a sua vida deve ser primeiramente vivida. Ser cristão aqui é muito fácil.
como é fácil ser cristão aqui no meio dos crentes. Irmãos, difícil é quando a gente está com aqueles hábitos pecaminosos dentro do nosso lar. Difícil é quando a gente deixa escapulir uma palavra que a gente não queria que saísse, mas saiu. E isso os nossos filhos ouviram, os nossos entes ouviram. Isso acontece muitas vezes dentro do nosso lar. Meus irmãos, nós precisamos ser transformados por Deus. E essa transformação precisa ocorrer dentro do nosso lar. Você foi salvo por Cristo para viver a vida dele na sua casa também. Como filho, né? Como mãe, como pai, como sogra, como sogro. Meus irmãos, por fim, além de experimentarmos um novo fundamento e uma nova conduta no nosso lar, o que mais experimentamos? Que outra novidade, né, a salvação de Cristo traz ao lar? Em terceiro lugar, nós experimentamos, irmãos, uma nova expectativa de futuro em nosso lar. Nós somos capazes de olhar para diante, irmãos, com otimismo. Não um otimismo como o homem sem Deus, secular, ele olha para o futuro. Porque o homem sem Deus, ele olha para o futuro e ele baseia todo o seu otimismo na mudança da economia. Ele olha para o futuro e ele vê alguma mudança se algumas estruturas dentro da sociedade se modificarem. Mas, irmãos, todo o nosso otimismo está na promessa que Cristo Jesus nos faz. A gente precisa ser como a família de Israel fazia. Ele dizia aos seus filhos: olha, há uma terra que mana leite e mel. A gente está indo para ela. O sol aqui no deserto é causticante. A gente está comendo maná, está caindo do céu. Vocês talvez já estejam até abusadinhos de tanto comer, mas saibam de uma coisa: a terra onde nós vamos é terra próspera, terra que mana leite e mel. Era com essa esperança que o povo de Israel era instruído, para que não desanimassem na peregrinação. Nós somos, irmãos, o Israel dos nossos dias. Nós estamos peregrinando para a terra prometida. É por isso que olhamos para o futuro, irmãos, com esperança. Nós sabemos para onde vamos. Nós não estamos perdidos a divagar nesse mundo. Muito pelo contrário, nós podemos sentar com os nossos filhos e netos e dizer: meu filho, meu neto, nós estamos caminhando. Seja firme, não desista, permaneça, a gente vai chegar lá. Porque quem fez a promessa é fiel a si mesmo. Porque quem fez a promessa é poderoso para nos levar até o cumprimento final. Agora, entenda a seriedade de você não ter esse otimismo que a Bíblia nos dá. Seus filhos vão facilmente se frustrarem nessa vida. Porque esse mundo está cheio de frustração, irmãos. Este mundo, algumas coisas são levantadas, a gente julga, tá bom, agora tá bom, daqui a pouco elas são derribadas. A gente se entristece, a gente, meu Deus, estava tudo indo tão bem, de repente... A gente olha para o futuro, irmãos, e a gente não tem esperança nenhuma de que o homem, nas suas próprias forças, venha melhorar a si mesmo. Esses dias eu escutava um deputado falando, que a solução para a nossa sociedade está na educação. Olha que coisa, irmãos. Quando não se tem a esperança de Deus, uma outra coisa se torna Deus na vida. E olhar para a educação como esperança, irmãos, é uma grande ilusão e uma frustração. E eu poderia argumentar de forma muito simples, só dizendo para você: será que aqueles que têm muita educação não cometem crime? São eles que cometem os maiores crimes, irmãos. São os doutores, né? São aqueles que têm muito conhecimento, os que já cometeram maior atrocidade, irmãos. Está aí a Segunda Guerra Mundial. Quantas pessoas não morreram em decorrência de quê, meus irmãos? De todo um conhecimento organizado para o mal. A educação é importante, mas ela não pode salvar a nossa sociedade. Ela não pode salvar a humanidade. Meus irmãos, nós temos uma esperança diferente. Nós cremos em Deus. Há uma promessa de Deus para nós, que precisa ser ensinada aos nossos filhos. Que nós precisamos mostrar para diante e não deixar o coração deles se desanimarem aqui. Eles vão ter dificuldades? Vão.
Nós sofreremos enquanto estivermos passando até lá. Vamos, Jesus disse, no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo. Olhem para diante com otimismo. Ele foi preparar lugar para nós e Ele voltará para nos levar. Irmãos, quando a salvação chega ao lar, nós temos agora uma nova expectativa de futuro. Nós não olhamos para o futuro desesperados. A gente sabe que a gente não é ingênuo, pode piorar qualquer hora dessa, pode se tornar terrível qualquer hora dessa, mas nós temos um Deus que nos guia. Nós estamos debaixo da nuvem. Ele está na nossa frente como tocha de fogo, nos guiando e nos levando à terra prometida, ao que Ele nos prometeu. Meus queridos irmãos, Jesus nos garantiu a vida eterna e o destemor do castigo que virá mais adiante. Ele nos diz assim, 1 João capítulo 4, versículo 18. João diz assim: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. O amor consiste em Deus dando a si mesmo por você, sendo você ainda pecador. E Ele sofreu naquela cruz aquele castigo para que você não vivesse mais com medo, para que a ansiedade não apavorasse mais seu coração, para que você olhasse para o futuro e não tivesse assombrado, desesperado, muito pelo contrário. Você pudesse dizer, em vida eu sou abençoado, em morte também, não tenho que temer. Eu vou me encontrar com Deus, e quando Ele vier em minha direção, Ele virá pronto para me abraçar. Ele não me castigará, porque Cristo Jesus, como prova do seu amor por nós, já morreu por mim. O amor lança fora o medo. O amor me permite baixar a cabeça e dizer o seguinte: deito e logo pego no sono, porque Tu estás comigo. Meus irmãos, nós não temos por que ficar desesperados. Nós somos o povo de Deus, a propriedade exclusiva de Deus, o povo eleito de Deus, e Ele vai nos levar até o cumprimento final da sua promessa, que não consiste nisso aqui, que isso é muito pouco. Essa vida tem muita coisa prazerosa? Tem, irmãos. Tem um tal de um sorvete ali no shopping que eu tomo todo domingo, eu já estou ficando viciado. O bicho é bom mesmo, é uma maravilha, e eu agradeço a Deus por isso, mas não é a parada final. Eu estou de passagem, tem algumas coisas boas aqui, e eu estou caminhando para algo bem melhor do que isso. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A gente precisa ensinar isso no nosso lar, para que os nossos filhos não cresçam ansiosos, perturbados, para que a cabeça deles não sejam tomados aí por uma ideia mundana, que faz olhar apenas para aqui e desconsidere Deus. A gente precisa ensinar, se desgastar para ensinar os nossos filhos nisso. Que promessas podemos aguardar na vinda do Senhor? Pelo menos 3 são grandiosas. Primeira delas, um novo céu e uma nova terra. Isso aqui vai ser transformado. A gente não vai ficar aqui, irmãos, nessa situação, pelo menos como está, não. Isso vai ser transformado. A palavra do Senhor nos fala de novo céu e nova terra que Deus tem para nós. Além disso, podemos aguardar a libertação definitiva desse pecado que nos atormenta e nos atormentou essa semana. Que talvez fez você derramar lágrimas, porque você dizia, eu não queria fazer, mas a tentação foi tão grande que eu caí, pequei, transgredi contra o meu Deus. Senhor, eu estou aqui. Você vai ser liberto, você vai ser liberta de uma vez por todas desse pecado que está aí no seu coração. Mas também nós podemos aguardar a recompensa. Como diz a palavra do Senhor, Deus vai nos dar a coroa da vida. Ele vai permitir que você saboreie da árvore da vida. Você não vai mais temer a morte, a doença não vai mais te apavorar. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Ele tirará de você toda a preocupação. E você está passando agora, só é dessa existência, porque no porvir você não terá mais. Olhe para o futuro com expectativa diferente. Deixe a salvação guiar a sua família, para que uma nova expectativa de futuro exista em você.
Quem não é guiado para a salvação de Cristo vive de forma inútil. Sabe aquela feijoada que você decidiu preparar em casa? Você gastou uma graninha razoável, porque queria fazer uma coisa bem feita. Foi lá, colocou todos os ingredientes e tal. Só que, o que foi que aconteceu? Você deixou o fogo muito alto, de repente a feijoada queimou. Eu não estou falando aqui de forma profética não, viu? Vocês estão tão rindo aí, porque devem ter queimado aí alguma coisa. E você diz, meu Deus, eu trabalhei, eu me desgastei, queimou, e agora? Você diz em outras palavras, todo o meu trabalho foi inútil. Eu trabalhei de forma vã, me desgastei, gastei do meu dinheiro, dos meus recursos, e no final não comi o que eu queria. Meus irmãos, sem a salvação de Cristo, a nossa vida se torna uma grande inutilidade. A gente está gastando e se esforçando para no final não colher nada. Diz a palavra do Senhor, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta, irmãos? Sabe o que é que vai... A única coisa que você vai levar dessa vida, você só vai levar o seguinte, a fé, a certeza no teu coração de que você tem Jesus por você. De que você já não tem o que temer. Porque naquele dia, quando se fechar aquele caixão, você não vai poder colocar mais nada dentro. E com alguns dias, o seu corpo vai desaparecer. O espírito vai voltar para Deus, no momento em que isso acontecer, e o corpo vai voltar para a terra. E o que é que você vai levar consigo? Você só vai levar as convicções que você teve, que Deus te deu aqui nessa vida. É assim, meus irmãos, que a vida é. E a gente precisa saber valorizar o que é realmente o mais importante. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Olhe com otimismo para o futuro. Porque quando isso chegar, você vai poder ir e se encontrar com Deus e gozar de tudo que Deus tem para você. Com toda certeza, sem medo. Com toda a alegria do seu coração. Você quer fazer sua família experimentar as novidades de Deus? Guie a sua família na salvação de Cristo. Leve a voz de Cristo para ecoar no coração do teu cônjuge, no coração dos teus filhos, no coração dos teus enteados. Foi isso que Paulo e Silas fizeram quando recomendaram aquele carcereiro. Estava lá o carcereiro doido, meu Deus, e agora como é que vai ser? Esses presos fugiram, vou morrer, vou me suicidar. Imediatamente tomou uma decisão impulsiva, vou me matar, porque aí eu vou morrer de todo jeito. Mas Deus tinha um plano naquela família, na família do carcereiro. E Paulo diz a ele, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Carcereiro, coloca Jesus como guia da tua casa, porque novidades vão acontecer aí no seu meio. Você vai ter um novo fundamento. Sua família vai ser modificada. Você vai olhar para o futuro, não mais dependente do imperador ou de qualquer outra coisa, você vai depender unicamente de Deus. Você que ainda não tem Cristo como o guia da sua família, que nessa noite, essa palavra, leve você a uma reflexão maior sobre aquilo que está no fundamento, sobre aquilo que tem norteado o teu lar, sobre aquilo que você tem colocado para resolver o teu lar. Sabe qual é uma das maiores preocupações que eu tenho no meu coração, irmãos? É que às vezes quando eu converso com algumas pessoas, eu tenho uma ligeira impressão que se elas tivessem um trabalho melhor, os problemas delas, todos os problemas se resolveriam. Se nós precisamos de mais dinheiro para resolver os nossos problemas, para trazer a felicidade para dentro do nosso lar, eu quero lhe dizer uma coisa: você precisa do fundamento de Cristo. Você precisa ser guiado por Cristo. Porque você está invertendo as coisas. Aquilo que deve ser o fim, está indo para o meio. E o que deveria ser o meio, está indo para o fim. Seja guiado por Cristo Jesus. Coloque Jesus como o guia que vai nortear a tua família. E certamente você viverá uma família abençoada. A minha oração é que você não se esqueça disso.
conhecendo um pouco da minha natureza e da sua também. Eu sei que daqui a pouco você só vai lembrar de 30% do que eu falei. Mas se esforce nessa noite para refletir um pouco mais. Reveja depois essa mensagem outra vez. Guarde um pouco mais dela no seu coração. Observe na palavra o que é que a Bíblia tem a dizer. E certamente a sua família será transformada, mudada por Deus. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Eu queria que você fizesse nesse momento uma oração junto comigo, uma oração pela sua família, pelo seu lar. Diante do que você ouviu, peça ao Espírito Santo, me guie. Diante do que eu ouvi, o que é que eu preciso pedir? Para onde eu devo seguir? O que é que está de errado? O que é que eu estou fazendo certo? Peça ao Espírito Santo nessa noite isso, e certamente Ele vai revelar o seu coração. Faça a sua oração silenciosa, depois nós estaremos orando juntos em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa sem ouvir a Tua palavra, o Senhor não nos deixa órfãos aqui nesse mundo. Muito pelo contrário, Tu és Pai presente, Tu és Pai que nos carrega no colo. Pai, nós Te louvamos porque a Tua palavra, ela fala de forma muito clara, Senhor, aos nossos corações. O que necessitamos, Deus, é dar ouvidos à salvação que recebemos de Ti. Meu Deus, que a Tua salvação nos guie. Pai, que a Tua salvação esteja lá a nos mostrar como redimir o nosso casamento, como redimir, Senhor, os nossos relacionamentos dentro do nosso lar, Senhor. E eu Te peço que nessa noite o Teu Espírito Santo, que age no coração, que toca no coração e quebra o coração endurecido, que Ele nessa noite esteja a iluminar, que Ele esteja a nos fazer entender aquilo que o Senhor aqui nos falou, para que possamos, Deus, viver sabiamente nesse mundo tão conturbado que vivemos. Meu Pai, seja com este irmão, seja com esta irmã, meu Pai, que tem se dedicado, que tem gastado, Deus, do seu tempo a orar e pedir pelo seu lar, para que as bênçãos do Senhor alcancem a todos que estão debaixo do mesmo teto. Meu Deus, eu Te peço, ouve as orações dele, que nessa noite a Tua palavra, Senhor, tenha sido resposta àquilo que ele tem colocado diante do Senhor. Meu Deus, dá ouvidos para que ele entenda, dá ouvidos para que ela entenda. Pai, eu Te peço assim, eu Te agradeço, porque o Senhor fala, o Senhor continua, Deus, a ser autoridade, sempre será autoridade sobre a vida da Tua igreja. Pai, assim eu Te peço, assim eu Te oro, e abençoa-nos nessa semana, naquilo que temos para fazer, que seja Teu nome glorificado e honrado através de nós. Recebe, portanto, a nossa gratidão. Assim eu Te oro, assim eu Te peço e Te agradeço. Recebe este culto também em ações de graça pela vida dos irmãos, Senhor, que entenderam que a vida vem de Ti e que estão nessa noite oferecendo ações de graça. Abençoa a vida do Gesiel, abençoa a vida da nossa irmã Elizabeth, do Danilo também, Deus. Seja com os Teus servos, dando graça e muita sabedoria a eles todos os dias. Recebe assim a nossa adoração e o nosso louvor. Assim eu Te peço, Te oro e Te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos hoje e para todos sempre. Amém. A igreja se assenta por um